Fala, minha gente, muito bom dia. Ótimo dia para vocês. A gente vai ao vivo até Criciúma. Neste momento acontece a entrevista coletiva com o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, falando sobre o resgate da menina encontrada depois do sequestro que aconteceu no Sul. Vamos acompanhar ao vivo aqui no SBT. Nos ajudasse onde ele está, que é o Dr. Anselmo, nesses 40 anos aí, mais ou menos 30 extorsões mediante sequestro. Todos os casos foram resolvidos e, graças a Deus, nós garantimos 100% de resolução de crimes. Então, é isso que eu tenho para dizer. Não vou entrar na questão da investigação propriamente dita, mas estou aqui, Coronel Freiberg também, o governador Jorginho está em São Paulo, gostaria de estar aqui para dizer que a segurança pública de Santa Catarina é uma referência por conta dos seus policiais, que faço uma referência aos policiais da JIC, que trabalharam comigo no passado, 2009, depois 2015, e a Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC. Os policiais que estão aqui são 8 policiais, que é uma unidade de elite e uma unidade de referência no Brasil na parte de sequestros. E citar algo importante, que é o nosso Cyber Lab, criado na Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, que é aí uma virada de chave tecnológica que nós estamos fazendo na Polícia Civil, comandados aí pelo governador Jorginho. Então, agradeço a presença da imprensa aqui, que ajuda a divulgar o nosso trabalho, e hoje de manhã eu prometi para minha filha que eu estava 40 horas acordado, prometi para minha filha que eu ia levar ela no colégio, e quando eu deixei ela lá, Coronel Freiberg, eu fiquei pensando nela nessa condição, e ontem o delegado Regis, que está aqui, ele, 4 horas da manhã, lá na DIC, a gente estava conversando, fazendo um debriefing, e ele disse que se acontecesse algo com o filho dele, ele deixaria nas mãos do Anselmo, porque ele sabe que o Anselmo ia resolver o problema. Então, obrigado, Anselmo, por tudo que tu faz pelas pessoas. Esse é o delegado Ulisses Gabriel, está neste momento, comentou ali sobre a atuação do delegado Anselmo em Criciúma, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, explicando o trabalho das equipes de segurança pública para o resgate dessa garotinha. Ela foi levada em sequestro quando chegava do jogo do Criciúma com o pai. Infelizmente, aconteceu esse sequestro que chamou a atenção de todo o Brasil. Há alguns meses já não acontecia um caso assim aqui em Santa Catarina mesmo há anos. Vamos ouvir, assistir o delegado Anselmo falando aqui no SBT. Segunda observação, né? Ontem, e a imprensa acompanhou bastante com relação ao caso em si, houve uma movimentação muito forte por parte das forças de segurança com relação à questão da divulgação. Tá? E explicando um pouquinho para entenderem, o delegado Yuri vai abordar isso mais para frente também. Nós seguimos protocolos rígidos com relação a um objetivo específico numa situação como essa de extorsão mediante sequestro: a preservação da vida de quem está sendo mantido refém, de quem está correndo risco de vida. Tá? E todos já ouviram, né, em algum momento aquela expressão de que neste momento não podemos divulgar porque isso, né, atrapalha a investigação. Numa situação como o crime que aconteceu ontem, não é atrapalhar a investigação, é aumentar o risco de morte de alguém que está sendo mantido refém. Então, por isso que nós seguimos, né, digamos assim, um rigor ainda maior com relação a isso, só para os senhores entenderem, né? Bem, começando a explicar um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho, né, como é que funciona quando temos uma situação, um evento crítico, né, como se fala dentro da doutrina policial, o tal do gerenciamento de crises. Preenchidas algumas características, né, que uma delas é exatamente termos uma pessoa correndo esse risco de morte, nós temos duas frentes de atuação diferentes, né? A primeira, como acabei de mencionar, é a de preservar, garantir a vida de quem está aí naquela situação, sendo mantido em cárcere, sendo sequestrado. E nisso existe toda uma frente
né, de trabalho que envolve a questão de negociação, que envolve a busca e a localização, o resgate dessa pessoa, tá, para que faça cessar aquele risco ou, no mínimo, a gente diminua, né, as chances de acontecer alguma coisa errada. Então, isso é a parte do gerenciamento de crise numa situação dessas. Paralelamente a isso, tá, nós temos o trabalho tradicional, por assim dizer, de investigação, aquele que busca responsabilizar e identificar, uma vez acontecido o crime, para que, né, respondam criminalmente à justiça os seus respectivos autores. Então, só isso já torna uma situação mais complexa, porque nós temos duas frentes diferentes de trabalho. Às vezes se comunicam, às vezes se comunicam, mas a situação se torna, né, mais complicada por conta disso. Por que eu estou fazendo essa introdução e fazendo essa explicação? Porque ontem, né, ao longo do dia todo, exatamente o nosso trabalho que eu falava agora, quanto à divulgação, à não divulgação, né, ao envolvimento de unidades policiais, aos esforços ou trabalhos que estão sendo feitos, uma vez divulgados, acabam piorando o risco de vida de quem está sendo mantido refém. É aí que entra, né, aquela coisa de vai atrapalhar a investigação. Não, é muito mais grave, é muito mais complexo. Nós temos uma situação onde a pessoa que está sendo mantida refém lá, ela passa a correr maior risco, né? Ou esse tempo de risco acaba aumentando, e essa é uma situação que nós tivemos de maior complexidade ao longo do dia. A menina que foi mantida refém, para vocês entenderem, não foi levada para um local específico. Ela foi mantida ao longo de mais de 24 horas dentro de porta-malas de automóveis. Amarrada, amordaçada, sem se alimentar, parou em 2 oportunidades onde deixaram ela descer, onde não sabia nada, não via o que estava acontecendo, apenas para fazer suas necessidades. Então, não estávamos nem sequer falando de um local específico, estávamos falando de uma criança sendo mantida como refém dentro de um porta-malas de um carro, onde, né, abordagens equivocadas, onde uma eventual perseguição, uma eventual fuga, situações de pressão podem simplesmente fazer com que o motorista do carro acabe capotando o carro e ela sofrendo lesões, né, desnecessárias, por assim dizer, no porta-malas. Tudo isso se está avaliando quando está se trabalhando com gerenciamento de crises. Bom, pontualmente falando sobre o trabalho, né, nosso da Polícia Civil, uma grande parceria com a Polícia Científica ao longo do dia ontem, se começou, né, com a grande notícia, enfim, o acionamento através das nossas delegacias aqui de Criciúma mesmo, e desde o primeiro momento o delegado Yuri, à frente da DIC, já passou a fazer as primeiras providências, e em seguida acionando a nossa delegacia de roubos e sequestro, que é baseada na DEIC, lá em Florianópolis, e que com abrangência estadual, né, atua em situações mais complexas, crimes envolvendo organizações criminosas, investigações mais sensíveis, em qualquer lugar do estado, né, independente da cidade onde aconteça. Com isso, houve um trabalho efetivamente de acompanhamento, né, com relação à parte de negociação e, paralelamente, como expliquei antes, né, as investigações. Bom, vamos lá. As equipes mobilizadas, né, nós temos todo um trabalho de análise, todo um trabalho sendo feito nos bastidores, que ninguém vê, e nem a família que está envolvida, né, que está sofrendo aquele sequestro vê, e que nem sequer, muitas vezes, aliás, sempre, a cúpula da segurança pública vê. É um trabalho que precisa ser silencioso, é um trabalho que precisa ser cirúrgico, porque ao longo do dia todo, o objetivo primordial, é conseguir resgatar e garantir a integridade física de quem está sendo mantido refém. Então, digamos que dezenas de policiais estão fazendo os trabalhos dos bastidores, enquanto o que é visto muitas vezes pode parecer uma inércia, pode parecer que não está aparecendo alguma coisa.
Só que a gente, como fala, né, na gíria policial, uma situação dessas não pode chutar uma porta errada. A gente não pode correr o risco de pegar alguém que não vá, ou que vá piorar o cenário, ou que vá contribuir para que o risco de vida daquela pessoa aumente. Por isso, tão silencioso, por isso, tão discreto o trabalho policial neste momento, quando estamos aí diante de uma situação de crise. O que foi percebido desde o início, né? Houve a ação montada para que essa menina fosse sequestrada. O local da residência dela, inclusive, os autores previamente acabaram trancando um portão, o portão de entrada do veículo, colocaram uma corrente com um cadeado nesse local, para que então o pai da menina, quando estava chegando em casa com ela, não conseguisse entrar, tivesse aquela entrada dificultada, né, num primeiro momento. Com isso, ele não pôde ingressar com o carro direto dentro da residência, teve que parar o carro já de frente à casa dele, em via pública, né? Momento em que foram abordados por 5 criminosos em 2 veículos, com bastante... não houve agressão física direta, né? Houve uma luta corporal onde o pai da menina reagiu, tentou desvencilhar e por conta disso imobilizaram ele, mas sem lesões, né, no primeiro momento. Numa ação bastante rápida, que ele nos relatou que mais ou menos por 30 segundos em que foram atacados, ao dar em si e os criminosos ali já saírem, percebeu então que ela tinha sido levada, que estava no carro dele. Tá? E a partir dali então é que houve essa notícia e foi percebido. Já por volta das... e sem novidade, sem notícia alguma durante a madrugada ainda, né, de ontem no caso. Por volta das 6 horas da manhã é que fizeram o primeiro contato via rede social com o genitor da criança, aquele que estava acompanhando, né, ela no momento do arrebatamento, né, quando pegam uma pessoa como refém, nós chamamos de arrebatamento, enviando fotografia de uma carta e fazendo uma série de exigências, além do pagamento de um valor superior a 11 milhões de reais. Tá? Não se tem a explicação ainda com relação a esse valor específico. Tá? As informações são bastante, como é que eu vou dizer, ainda infundadas, né? Ao longo do dia surgiram diversas motivações que teriam levado a esse crime de extorsão mediante sequestro, nenhuma delas ainda confirmada, tá? Algumas envolvendo uma questão das empresas, né? da família que foi vítima deste crime, que até o momento não procedem também, mas informações diferentes querendo dar uma razão, uma motivação para este crime. O que tem se configurado até o momento mais forte é a hipótese de que era simplesmente obter dinheiro, tentar conseguir dinheiro, né? Um valor que não sequer irreal com relação ao que estava a condição, enfim, teria disponibilidade imediata de pagamento. A carta, evidentemente, contendo ameaças com relação, especificamente, não se noticiar o crime e não haver a prisão de qualquer envolvido enquanto transcorresse a negociação. Isto porque uma ameaça séria e concreta. Se acontecesse, seria enviada um membro superior ou um membro inferior da criança para ser entregue na casa da família ou até numa unidade policial, se não fossem cumpridas as exigências. Colocava um prazo também já de 72 horas para que fosse providenciados os valores, né? O que faz parte do jogo, por assim dizer, né? São situações ali onde os criminosos querem aterrorizar, querem assustar, querem obrigar de um jeito ou de outro a família que faça o pagamento. Com essa caracterização do crime de extorsão mediante sequestro, né, nós tínhamos já o sequestro acontecido à meia-noite, porém às 6 da manhã, então, uma situação mais grave, por assim dizer, pelo menos juridicamente falando, é um crime mais grave, o de extorsão mediante sequestro.
E com isso, as juntas, a Delegacia de Roubos e de Sequestro da DEIC e a DIC de Joinville, com equipes que... Eu falei o quê? Joinville, perdão. Onde é que eu estou mesmo? Delegacia de Roubos e de Sequestro, da nossa DEIC e a DIC de Criciúma, com as suas equipes afinadas, passaram a realizar uma série de diligências, uma série de buscas de informações, Polícia Militar em campo também fazendo o seu trabalho. Como eu falei, não só para apurar o crime em si, a responsabilização jurídica, mas especialmente para conseguir ter elementos sobre o que... a localização, a condição dessa refém onde estivesse sendo mantido. E ao longo do dia nós fomos avançando, sem poder divulgar, sem poder noticiar de maneira alguma esses avanços, porque, olha, nós estamos vendo um local, nós estamos buscando informações em determinada localidade. Opa, se essa menina estiver sendo mantida refém lá, o que os criminosos vão pensar e vão fazer? Tirar ela de lá. E quando a gente fala em dificultar o trabalho, significa... Vou fazer uma pergunta retórica aqui que vai parecer tola, Quanto tempo uma pessoa corre risco de vida durante 5 horas? Eu sei que a pergunta é idiota. Quanto tempo uma pessoa corre risco de morte durante 5 dias? Então, proporcionalmente, ela tem mais risco simplesmente pelo fato de demorar. Então, dificultar o trabalho, onde se tira um refém de um local e se leva para outro local, faz com que esse risco se agrave. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Por conta da divulgação, da repercussão que tomou, de um jeito ou de outro, algumas ações policiais sendo mencionadas, foi o que efetivamente aconteceu. A situação de risco se complicou, houve uma movimentação dos criminosos que nem eles pretendiam fazer, mas que acabaram fazendo por conta dessa mobilização, dessa veiculação, na realidade. Então, criminosos passaram a circular por outros locais, passaram a mudar de cidades com frequência ontem ao longo do dia, e o que tivemos foi a movimentação da refém sendo levada para fora de Santa Catarina, inclusive. Durante a tarde, já na meados da tarde para o início da noite, foi constatada essa situação, uma situação que demonstra um esforço e uma preocupação dos autores ali para que a ação policial fosse frustrada, ou que não houvesse uma intervenção policial, numa situação então que acaba complicando um pouco e sendo mais desafiador ainda com relação à localização. E por conta dessa, só para entender, até porque já tem alguns fatos sendo veiculados ali, e por conta dessa situação, houve o contato com a polícia com relação a um advogado criminalista que teria uma interlocução com os autores, no sentido de colaborar, até porque ele mencionou também que a filha dele seria a colega de escola, que seria amiga da menina que foi sequestrada, e aí uma disposição por colaboração com relação à localização, enfim, a fazer cessar essa situação, o risco ou o sequestro, por assim dizer. Algo sempre também arriscado, nós não sabemos, só para entenderem, nós nunca sabemos quem está envolvido num crime de extorsão mediante sequestro. Às vezes, dentro da própria família que está sofrendo aquela ação, pode haver alguém envolvido numa situação dessas. Eu já tive a infelicidade de um parente direto, de um irmão estar envolvido no sequestro do próprio irmão. Então, vejam, teoricamente são pessoas vítimas? Teoricamente são. Mas a nossa cautela e o nosso cuidado precisa ser imenso com relação a esse tipo de situação. E então, por conta da repercussão, por conta da veiculação toda que acabou tendo, foi decidida como uma estratégia para o gerenciamento de crise ali, monitorar e ainda assim permitir essa colaboração para que
a prioridade fosse mantida, né? A menina retornar em segurança. Por conta disso, então, o desfecho, né, ontem já à tarde da noite, quanto à libertação dela, isso sendo deixada amarrada pelas mãos, os pés e vendada à beira de uma estrada no estado do Rio Grande do Sul, na região da cidade de Três Cachoeiras, tá? Já distante ali uns 40 quilômetros da divisa com Santa Catarina, né? Uma situação, como eu falei, né, sendo monitorada por conta de não se poder, por exemplo, correr o risco dela ser libertada por alguém e ser pega por outro, né? Acabar se tornando refém numa segunda situação. Para entenderem a complexidade e os riscos, né, não só riscos de vida ou riscos operacionais, mas os riscos na tomada de decisão que precisamos ter em situações como essa. Felizmente, né, houve um bom desfecho. A menina então foi libertada, buscamos ela na sequência para que pudesse retornar à família em segurança e saudável. Ela não sofreu agressão física, ela teve a liberdade restringida, marcas com relação foram usadas fitas lacre para que ela fosse amarrada, tá, tanto nos pés quanto nas mãos, mas não houve agressão, violência física contra ela fora essa situação. Chegou a sofrer ameaça de morte enquanto estava sendo mantida sequestrada, né? Mas tem que destacar aqui de uma firmeza e uma serenidade que a menina esteve ontem impressionantes, né? Com situações como muitos adultos que nós já nos deparamos extremamente abalados, extremamente assim, pessoas que ficam destruídas do ponto de vista psicológico, e que, diferente disso, ontem ela estava bastante, como o pai já havia nos mencionado antes, né, Yuri, logo cedo, que ela tinha uma grande maturidade apesar da idade. Se mostrou isso, o que a gente sabe que é digamos assim, uma facilidade para que ela consiga se recuperar desse trauma, né? É uma situação extremamente assustadora. Então, foi atendida no primeiro momento, inclusive para a equipe médica, que foi solicitado apoio, a Polícia Rodoviária Federal solicitou a presença do atendimento médico da concessionária da rodovia, para que fosse, né, conferido ali se ela estava em condições. Foi tranquilo com relação a isso, e aí trazida então para a casa deles aqui em Criciúma, tarde da noite. Esse é o delegado Anselmo Cruz, de Criciúma, trazendo os detalhes desta história que terminou com um final feliz no sul do estado, o sequestro desta garotinha. O delegado Anselmo explicando detalhes de como ela ficou um cativeiro móvel, podemos dizer assim, o porta-mala de um carro. E ela foi trocada de carro para outro. Os criminosos, então, fizeram um contato com a família no início da manhã seguinte ao sequestro, pedindo mais de 11 milhões de reais em resgate. Começou, então, o processo de investigação e um delegado da polícia liberou para que um advogado conhecido da família também entrasse no processo e começasse a conversar com os criminosos. Esse advogado tem uma filha que é amiga da menina sequestrada. Inclusive, foi esse advogado que teria encontrado depois a criança. Vamos voltar a Criciúma. O SBT está transmitindo ao vivo todos os detalhes na coletiva de imprensa. A menina já está em casa com a família. Mais um delegado da Polícia Civil traz agora novas informações. Vamos acompanhar. Cabe esse agradecimento. Outro ponto que eu quero destacar, em especial, esse time, né, de escrivães e agentes de polícia. Isso a gente tem que deixar bem claro. O protagonismo deles na investigação são pessoas extremamente dedicadas. Vocês não fazem a ideia das dificuldades e de quão é necessária a abnegação para superar isso. Então fica meu agradecimento direto, pessoal, integrantes da TIC, de Criciúma,
graças a Deus, por todos aqui de Criciúma que participaram da agência de polícia, muito obrigado, vocês são protagonistas, né? Muito obrigado. Tem duas palavras que a gente pode tratar dessa investigação, né? Que ela é muito peculiar, ela é diferente de tudo. Extorsões, mediante sequestro, elas é um mundo à parte. Tá? Por isso que talvez a gente, vocês não tenham uma compreensão talvez adequada e a gente precise reforçar isso com tanta frequência. E, claro, não é culpa de ninguém, mas a gente tem que trazer essas informações para evitar que isso mais para frente venha a prejudicar, que não foi o caso, né? Agora, no final deu tudo certo. Mas duas palavras, complexidade, né? É uma situação muito complexa. É diferente de tudo. Tá? E com relação a essa operação, sucesso. Tá? Sucesso. Refém liberada, tá? Temos uma pessoa presa, a investigação muito bem encaminhada. Delegado Yuri também trazendo sua visão e detalhes. Eu tenho áudio desse vídeo que está na tela agora, irmão, por gentileza, 11h54, a emoção no momento em que a criança chega em casa. Bairro Pio Correia, Criciúma. Olha só quanta gente, as forças de segurança pública, a família reunida, os amigos, os familiares mais próximos, acompanhando a chegada. Foi a noite desta quarta-feira. Na noite desta quarta-feira, quando a criança retornava para casa depois de um dia de sequestro. Mais um crime na região sul do estado, Criciúma, né? Que surpreende. Você vai lembrar do assalto digno de filme que aconteceu no sul do estado. E agora mais um caso, mais um crime que repercute em todo o Brasil. Grande trabalho das forças de segurança, proteção de Deus. E a criança está de volta à casa da família. A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes explicando do momento exato em que a criança foi levada, o dia de tensão e o momento em que ela volta para casa. Michael Marinho. Os primeiros minutos da quarta-feira começaram em pânico e terror para uma família de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Isso porque depois de acompanharem um jogo do Criciúma pela Série B, pai e filha, ao chegarem em sua residência no bairro Pio Correia, área nobre da cidade, logo depois da meia-noite, não conseguiram abrir o portão da frente do imóvel. Havia uma corrente com um cadeado, colocada por criminosos. E isso fez com que o pai se dirigisse ao portão lateral, em uma rua com pouca iluminação. Neste momento foram abordados pelos sequestradores, que estavam em 2 carros. Ao todo eram 5 indivíduos. O pai chegou a entrar em luta corporal. Vizinhos pediram socorro, mas a menina de 10 anos de idade foi levada. A situação poderia ter sido ainda pior, isso porque no carro havia mais uma criança, um menino que acompanhou a família no jogo. A mãe do garoto estava no primeiro portão. Ali mesmo ela pegou o filho e foi embora, antes de pai e filha se dirigirem até o outro portão, onde os criminosos estavam esperando. Minutos depois, um dos carros usados pelos criminosos, um Volkswagen Jetta, foi incendiado em outro bairro da cidade. O carro estava com as placas adulteradas, de outros 2 carros. Um deles furtado há 10 dias. Pertences da garota, como o celular e também um moletom e uma touca balaclave de um dos suspeitos foi localizado. A Polícia Militar de Criciúma e cidades vizinhas se mobilizaram, inclusive policiais de folga, formando uma força-tarefa para localizar a vítima. As polícias civil e militar mantiveram um silêncio, sem passar informações para não interferir nas investigações. Nós sabemos da curiosidade de vocês da imprensa, a curiosidade da comunidade principalmente, mas o que posso dizer é que nós estamos trabalhando, mas ainda não podemos trazer nenhum tipo de informação, repito, sob pena de nós atrapalharmos os trabalhos de investigação. Uma central de inteligência foi montada na DIC, Divisão de Investigação Criminal, onde se concentraram os trabalhos da Polícia Civil, Militar, DEIC e Polícia Científica. No final da manhã de quarta, outro carro que supostamente foi usado pelos criminosos no sequestro foi encontrado nas margens do anel viário, em Meia Mata, na cidade vizinha de Içara. Uma caminhonete Honda HR-V. As polícias civil e militar estouraram várias casas. Nenhuma se confirmou como cativeiro. Outros carros foram apreendidos para a perícia. O pai da menina é um empresário e pastor conhecido na cidade e nas redes sociais pelos seus trabalhos.
Mas 24 horas depois, estando em poder dos sequestradores, enfim a notícia mais esperada de todas: a pequena foi encontrada. Neste momento, inclusive, outras equipes estão na rua trabalhando. Então, a investigação, né? A prioridade, como eu falei, é trazer essa criança que estava sendo mantida como refém em segurança. Mas o trabalho de investigação, né? A apuração e a responsabilização de todas as pessoas envolvidas por parte da Polícia Civil, que é a nossa atribuição, continua. Então, neste momento mesmo, outras equipes estão na rua. Oportunamente que nós vamos divulgar com relação à investigação e esclarecer os motivos, enfim, todas as pessoas envolvidas nisso. Várias linhas, né? Na verdade, as hipóteses, inclusive a motivação, as razões de terem sido escolhidas essas pessoas para serem sofrerem esse tipo de crime extremamente grave, é exatamente o que a apuração pela Polícia Civil vai chegar até o fim. Um advogado colaborador foi quem intermediou o resgate. O ponto de encontro foi na cidade de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Já no posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá, ela passou por uma avaliação médica e foi trazida de volta a Criciúma, no reencontro com a família. Muita emoção, comemoração e orações. Para amigos e familiares, o momento é de agradecer. Ainda não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha ainda, mas a alegria de receber ela de volta, assim, a família está em total êxtase aqui, né? Então a gente agradece Criciúma, agradece a região, todo mundo, né? Uma comoção geral, algo inédito, né? E na nossa região, e não vai mais acontecer não, ninguém precisa criar sentimento de pânico, de medo, não. As coisas estão sempre melhorando, nós temos que ter essa fé, né? Então a família está em paz, a Laura está bem, está feliz, sabe? Chegou com o olhinho brilhando como ela sempre teve, sabe? Os pais estão felizes da vida, está tudo em paz. Sabe, que a Criciúma se alegre com essa boa notícia. Ainda não se sabe o motivo, razão do sequestro. A investigação continua, seguindo várias linhas. Equipes continuam nas ruas até que tudo seja esclarecido. Mas o momento é de comemoração e de muito afeto a essa pequena grande guerreira. Santa Catarina abraça essa família. Que susto, gente! O exemplo da polícia catarinense está de volta a casa. Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar em Criciúma, porque agora a perita geral de Santa Catarina está falando. Vamos acompanhar. Desse caso. Agora nós seguimos com o trabalho de processar todos os vestígios com atenção, com diligência, com a expertise pericial, aplicando as melhores técnicas possíveis para que a gente possa realmente encontrar a todos os autores, corretamente identificá-los em cada local, para que no futuro possa ter a correta persecução penal. Nós parabenizo a todos os policiais e peritos, delegados, escrivãos, policiais militares que trabalharam no caso, e por meio de mais essa atuação, a gente reafirma o nosso compromisso de aplicar a ciência para promover a justiça e desse trabalho integrado de todas as forças de segurança de Santa Catarina. E como bem orienta o nosso governador Jorginho Melo, nós estamos aqui para proteger, para servir e para cuidar de todo cidadão catarinense. E é assim que nós seguiremos trabalhando em eventuais situações em que o crime aconteça. Obrigada, agradeço a atenção de todos. Aí está a perita geral, responsável pela IGP, a Polícia Científica agora, né? Era o IGP, o Instituto Geral de Perícias, agora virou a Polícia Científica. Muito bem, aí está a perita Andressa também falando ao vivo nessa entrevista coletiva. Polícia Militar, neste momento, com a palavra lá em Criciúma. Deixa eu ouvir só um trechinho da Polícia Militar para a gente contemplar também esses homens importantes da segurança pública. E simultaneamente também acionamos a Polícia Civil para que pudesse exercer as suas atividades de Polícia Judiciária e acionar a Delegacia de Roubos e Sequestros. Acionamos todas as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, colocamos nossos policiais de inteligência para que buscassem informações, sempre em cooperação, sempre trocando informações com a Polícia Civil, tendo em vista, como foi bem ressaltado, o bem maior, a preservação da vida dessa menina. Essa sempre foi a prioridade da Polícia Militar, em poder buscar informações, trocar informações e buscar resgatar essa menina que ela voltasse aos seus pais o quanto antes. Ao longo do dia, a gente monitorou vários veículos suspeitos, com o nosso sistema de câmeras e troca de informações, o auxílio da comunidade também, que passou
várias informações para nós. Logramos localizar um dos veículos usados, que circulou por vários locais aqui do nosso estado, e com a identificação de um dos criminosos que estão hoje sob a tutela da Polícia Civil. Muito bem, Polícia Militar, e assim terminou, graças a Deus, terminou bem. Graças a Deus, esse sequestro lá do nosso sul catarinense, cidade que eu tenho um carinho imenso. Que susto, gente, que susto. Parabéns ao trabalho da polícia, né? Vamos fechar essa cobertura com a imagem da criança devolvida para os pais, para a família, no sul do estado, né? Agradecendo em nome dessa família as orações, as mensagens positivas. Imagina a emoção dessa família no momento em que a polícia chegou com o carro. Não passa pela cabeça da gente o sofrimento que passou tanto a criança nesse porta-mala, quanto a família, os pais, os amigos lá no sul do estado. Brilhante trabalho da Segurança Pública catarinense. Garotinha que foi sequestrada em Criciúma, 10 anos de idade, chegava em casa com o pai do jogo do Criciúma. Foi levada por 5 criminosos, foi mantida refém dentro desse porta-mala, trocou de carros, não foi agredida, desceu 2 vezes apenas do veículo. Os criminosos fizeram contato no dia seguinte, pedindo 11 milhões de reais e algumas exigências, como, por exemplo, não noticiar o caso. Pois bem, a repercussão foi tamanha em todo o Brasil, afinal de contas, era uma criança sendo sequestrada na frente do pai. Trabalho de investigação, na noite de ontem a criança foi encontrada, devolvida para a família, e agora a vida que segue, a gente deseja aí, né, força para todo mundo, para toda essa família, especialmente para essa criança que está de volta ao seio familiar depois desta grande operação de Santa Catarina. Vamos seguir por aqui, daqui a pouco novas informações. Eu vou chamar daqui a pouquinho o Michael Marinho para a gente fazer o arremate final deste assunto. Deixa eu falar do filho do Bolsonaro agora, hein? É o 04. Ele foi alvo de uma operação aqui em Santa Catarina, mandado de busca e apreensão contra ele. Deixa eu chamar ao vivo já a Cris Pinheiro, que está em Itajaí. A operação aconteceu na região do Vale, 12h05. Cris, até o momento, o que já se sabe desta operação contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan. O Jair Renan, o 04. Diga lá, dona Cris, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Só te corrigindo, tá, Fernando? Nós estamos em Balneário Camboriú, bem em frente ao prédio onde mora o Jair Renan Bolsonaro. Então, a Operação Nexon cumpre hoje 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão contra um grupo suspeito de crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em Brasília e em Balneário Camboriú, no apartamento do filho do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro. Além de Jair Renan, uma terceira pessoa ainda não identificada é alvo da operação, e também Maciel Carvalho, amigo e instrutor de tiro de Renan. De acordo com a polícia, ele seria mentor do esquema, ele já foi inclusive alvo de 2 outras operações da Polícia Civil. Em nota, a comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal informou que o principal alvo da operação e mentor do esquema coleciona aí registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e uso de documento falso e disparo de arma de fogo. A operação, Fernando, conta com a participação de 35 policiais civis e departamentos do combate da corrupção, crime organizado, divisão de inteligência da Polícia Civil, inclusive do estado de Santa Catarina. E agora há pouco, Fernando, nós recebemos uma nota da defesa de Jair Renan Bolsonaro, que informa que, de fato, houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão aqui na residência do Renan, onde foram apreendidos um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares dele. Não houve aí, de acordo com a nota, condução do Renan para depoimento ou qualquer outra medida, e a defesa informou ainda que foi recém-constituída e que por isso não obteve acesso aos autos ou da investigação. Renan informou ainda estar surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido. Essas são as informações, a gente vai apurar mais algumas informações e, claro, a gente passa também para o nosso portal SCC10. Volto contigo, Fernando. Só confirmando a informação,
Cris Pinheiro ao vivo em Balneário Camboriú, está na frente do prédio do filho do Bolsonaro, que foi alvo dessa Operação Nexon, e que levou de lá celular, enfim, documentos. O filho do Bolsonaro tá por aí, só confirma pra gente essa informação, porque é o seguinte, circulou muito, né, essas conversas de rede social, que ele estava detido, que ele tinha sido preso, não tem nada disso, né, Cris? Isso, Fernando. De acordo com a nota da defesa, ele não foi conduzido, ele provavelmente está aqui em Balneário, eles não confirmaram onde ele está, mas ontem a gente sabe que ele estava aqui por Itajaí, por Balneário, de acordo com as redes sociais dele, e a nota informa que ele não foi conduzido e que ele informou também que está surpreso, mas está aí absolutamente tranquilo, né? Volto contigo. Tudo bem, essa é a Cris Pinheiro, está em Balneário Camboriú, o edifício que você vê ao fundo é o edifício onde mora atualmente o filho 04 do ex-presidente Bolsonaro, viu? Inclusive ele tem até pretensões políticas, você pode falar mais sobre isso, o Roberto Azevedo está comigo, só que esse edifício aqui, na nossa querida Balneário, foi alvo dessa operação e aí os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão. Reforçando para você que está ligando a TV agora, contra o filho do ex-presidente, mas ele não está preso, viu, gente? Não está preso. Recebeu a polícia lá, entregou o que eles pediram, mas não está preso. Roberto Azevedo, o que significa essa operação? Bem, Fernando, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. O Jair Renan entra nesta investigação porque esta pessoa, o Maciel, que é procurado, foi inclusive empresário dele, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, que é quem capitaneia esse tipo de investigação. Essa investigação está centrada mais no Distrito Federal, mas veio aqui por conta dessa relação. Tudo que o Jair Renan não quer, ele que tem pretensões políticas para o ano que vem, que sabe que tem uma pressão muito grande hoje jurídica sobre o pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é ficar nos holofotes de uma investigação criminal. E olha que esse tal de Maciel aí diz que a ficha dele tem mais de 2,50 metros de altura. De comprimento, desculpa, de comprimento. Se botar, evidentemente vai ter de altura, se botar para cima. E é esse tipo de coisa que está pegando. Mas volto a insistir, a Polícia Civil de Santa Catarina ajudou no cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas não tinha nenhum objetivo de prender ou levar para depor este aqui, que é o filho 04, Jair Renan Bolsonaro. Sabe de uma coisa, Fernando? Na campanha eleitoral de 2018, nas redes sociais e publicamente, as pessoas chamavam o Jair Bolsonaro, chamam até hoje de mito. E nas redes sociais chamavam ele de mitinho. O mitinho? Mitinho. Aí está. Na investigação no condomínio, o Bolsonaro chegou a falar que ele era o pegador lá, lembra? Pegou o prédio tudo. Jair Renan, não está preso não, gente. Não está preso não. Foi só alvo da operação. Se estivermos assistindo, está em Santa Catarina, a Cris está lá embaixo. Vai lá bater um papo com a Cris. O microfone está aberto para você, Jair Renan. Agora, 12h11, ainda hoje, da política. Recebeu uma ligação do governador, é isso? Ele confirmou mudanças. Quem é o novo titular da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa e uma surpresa na secretária adjunta, a vereadora de Florianópolis. Tudo bem, daqui a pouco o Roberto volta. Ele que recebeu essa informação do próprio governador Jorginho Melo. É exclusividade que você vê aqui, o bastidor da política com o Roberto Azevedo, também no SCC10. Vamos seguir, dona Gabi, contigo. Atenção, motoristas. As duas pistas da SC 404 serão interditadas próximo ao mirante do Morro da Lagoa, aqui em Florianópolis. A gente vai, ao vivo, saber essas e outras informações, porque haverá esse bloqueio com a repórter Júlia, que já está no local. Oi, Júlia, boa tarde para você. Conta o que vai haver de mudanças por aí e como vai ficar essa situação do bloqueio. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você que nos acompanha. Um alerta para os motoristas que devem passar por aqui, né? Ontem mesmo, a Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que esse trecho onde nós estamos, aqui na SC 404, no quilômetro 4.700, próximo ao mirante do Morro da Lagoa, deve ser interditado totalmente, como você disse, Gabi, as duas pistas, por volta da 1h45 da tarde, para uma poda de vegetação. Essa interdição deve acontecer rapidinho, de
de 5 a 10 minutos. Esse é o tempo que, de acordo com a secretaria, é o necessário para que as máquinas venham até o local e comecem a trabalhar. Depois disso, o trânsito vai ser liberado, o pessoal vai poder utilizar aqui a rodovia normalmente, mas durante esses 5 a 10 minutos, o local vai ser interditado totalmente para que as máquinas comecem os trabalhos por aqui. Essa poda de vegetação, Gabi, já deveria ter acontecido no dia 17 de agosto, mas precisou ser atrasada. Acontece hoje, então. É importante lembrar que o pessoal da Polícia Rodoviária, equipes da Polícia Rodoviária vão estar aqui para auxiliar o trânsito e os motoristas durante essa intervenção. Deve ser muito rápida, mas a gente tem que pedir a atenção dos motoristas, até porque esse local aqui é cheio de curvas, né? A gente espera que eles estejam cientes dessas mudanças a partir de agora à tarde. Volto com você. Obrigada pelas suas informações. Júlia falando ao vivo aqui de Florianópolis. E agora tem SBT Comunidade. Moradores de uma rua no bairro Universitário, em Lages, nos chamaram porque a rua está, gente, em um estado precário. É uma das poucas ruas do bairro que não foi asfaltada. Tem buracos, valetas que têm dificultado a vida dos moradores. A repórter Suiane de Liz está lá no local, vai mostrar tudo pra gente. Oi, Suiane, bom dia. Olha, só de olhar que a gente já percebe a situação dessa rua, cheia de buracos por aqui. Isso olhando só esse trecho que aparece na tela, mas a Suiane vai mostrar melhor pra gente a situação por lá. É com você, Suiane, boa tarde. Oi, Gabi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, a gente está aqui na rua Luiz Gonzaga Proença, no bairro Universitário, onde os moradores então nos chamaram porque a situação aqui está complicada há bastante tempo. A promessa de que o asfalto vai sair nessa rua e até agora nada. Já faz anos que os moradores fazem essa solicitação e até então não foram atendidos. Os moradores nos chamaram também porque muitas vezes acontece de carro estragar, de pessoas precisarem de atendimento médico, isso já aconteceu, e ter dificuldade aqui para poder chegar próximo aqui da residência ambulância do SAMU. Eu vou conversar então com a moradora aqui, que faz bastante tempo já que mora na rua e passou por essa dificuldade, né, com uma pessoa da família. Bom dia. Bom dia. É que a gente precisou do atendimento do SAMU e o SAMU veio rápido, mas pelo o estrago da rua não teve como chegar na casa. A gente teve que colocar ela no carro da garagem para trazer até a ambulância. Veja o que a gente passa. Minha cunhada também precisou do SAMU, não teve as mesmas condições, não conseguiu o SAMU entrar na casa dela, no lote, na casa para atender. Tem que trazer até do outro lado, pessoal. Então é complicado. Certo, e chega a estragar os carros, danificar por conta dos buracos. Até agora, com tempo bom, a coisa não é tão feia, mas quando chove, fica complicado. A coisa complica, fica terrível isso aí, e mais a iluminação pública, né? Que é uma escuridão total. Os postes que tem a iluminação é daquela amarela. E em frente de casa faz mais de mês que estamos sem luz no poste. E o COSIP vem, né? O COSIP vem bonitinho. Mas se Deus quiser, vamos resolver esse problema, né? Obrigada. Tá certo. E tem uma situação que os moradores nos relataram de que já foi prometido e teve até uma placa instalada aqui de que seria realizada a pavimentação da obra, é isso? É isso, bom dia. O pessoal da rua ficaram muito empolgados quando saiu a placa com a promessa que seria asfaltada a rua. A placa desapareceu e a obra não foi feita até agora, estamos só aguardando. Tá certo, nós conversamos então com os responsáveis aqui da Secretaria de Obras para entender o que aconteceu com essa placa, por que ela sumiu daqui da rua sem os moradores, né, terem essa explicação. Vamos ouvir. Acontece que teve um equívoco ali da empresa na hora de realizar a placa, né? Ela acabou colocando que seria pavimentada aquelas outras duas ruas e, na verdade, o que foi feito seria uma questão de limpa-roda ali de um morro um pouquinho mais forte, que ela teria que pavimentar, e a continuação da Arquilau Batista Amaral. Mas o contrato todo girava em torno da rua Arquilau. Ela acabou realizando, quando ela ganhou a licitação, ela realizou a questão da drenagem ali. Ela finalizou a rede da drenagem e a parte de pavimentação ela não finalizou e foi atrasando muita obra. E o município acabou optando por rescindir o contrato com ela
também e ficou um saldo restante desse recurso para finalizar a obra ali. Questão ali de continuar a obra, por ser um custo que não é tão elevado para o município, né? Acabou optando por não fazer a continuação da licitação. O que a Secretaria pode fazer a verificação é se ela conseguiria estar realizando essa parte do morro ali, que é o que causa mais transtorno para essa rua, para fazer essa pavimentação com a equipe própria do município, desse trecho inicial ali dela, desse morro que apresenta bastante buraco, bastante problema ali. Tá certo. Bom, a situação justamente continua essa. Faz 5 anos, né? Temos a imagem aí da placa que os moradores nos passaram, cederam para nós. Era de 2019 e 2020 a promessa para essa obra sair, né? Sim, a promessa dessa placa, o que constava na placa é que tinha um convênio entre a Prefeitura, a Caixa Econômica e o Governo do Estado. E tinha prazo para a obra, que seria setembro de 2019 até março de 2020. E até agora não conseguimos sair nada. A única explicação que a comunidade aqui acredita que possa ser é por tratar-se de pessoas muito simples que moram aqui. E aí esse desleixo, esse descaso. Tá certo. Bom, a resposta da Secretaria é justamente de que essa obra pode ser realizada e deve ser realizada com recursos próprios, mas não sabem informar se seria toda a extensão da rua ou apenas esse trecho inicial, que os moradores reclamam, né, de que seria apenas para alguns moradores que seriam beneficiados, mas não todos. E não há também, conforme a informação da Secretaria de Obras, previsão de quando esse asfaltamento deve ser realizado. São essas as informações, volto com vocês. Obrigada, Suiane, pelas suas informações. A gente vai seguir acompanhando a situação desses moradores. Daqui a pouco o esporte com a Dominique e ainda a previsão do tempo. Agora tem mais comunidade, porque um bairro de Blumenau está denunciando a falta de consciência ambiental por causa do descarte irregular de eletrodomésticos, pneus e de guarda-roupas. Para resumir e deixar mais simples de entender, um lixão irregular a céu aberto. O PC está ao vivo para ouvir os moradores e a gente vai conversar com ele agora. PC, o que os moradores dizem, como que está a situação por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fernando. Tem de tudo um pouco aqui no lixão a céu aberto na entrada da rua Mato Grosso, no bairro Escola Agrícola. A gente até tem imagens aí para chamar, tem Smart TV, tem TV antiga. Em época de dengue, tem pneu jogado aqui na frente também, material eletrodoméstico e até lixo doméstico também espalhado aqui nessa área, bem na entrada da rua Mato Grosso. E foram os moradores que nos chamaram, os moradores aqui da região, que denunciam esse problema. O Gilson foi quem nos chamou. Gilson, quando a gente se depara com essa situação aqui na rua Mato Grosso, a pergunta que a gente faz é a seguinte: que tipo de ser humano faz isso? Pois é, PC, a gente poderia estar falando em outras ocasiões, né, sobre a saúde ou a educação. Estamos falando aí em termos de lixo, que as pessoas, acho que a comunidade aqui deveriam se unir e ser fiscalizador para que isso não aconteça. E, enfim, quero também agradecer ao Fernando, é meu fã, o PC, que sempre prontamente eu liguei e veio aqui nos atender, única emissora que nos ouviu. E peço para a população que possa nos ajudar e seja, bota a mão na consciência, porque é lixo. Boa. Fernando, Gilson é teu fã, viu? É esse betista raiz. Atenção, o Mauricinho, agora qual é a mensagem que a comunidade pode apresentar aqui para esses moradores, para essas pessoas que estão praticando esse crime ambiental, essa falta de conscientização ambiental? Bom dia. Bom dia. É nessa ocasião que se percebe-se a ausência da educação desses cidadãos. Se é que a gente pode chamar de cidadão indivíduos que fazem essa prática. Cobra-se tanto do poder público para que tenha a reciclagem, que se tenha a coleta do lixo, mas o cidadão não sabe separar o lixo reciclado do lixo comum e faz essa badernagem como está ali. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado, Maurício. Olha, eu quero agradecer os moradores que aguardaram. Ô, seu José, ô, meu querido, me diz uma coisa, com tanto lixo doméstico, lixo espalhado aqui pelo chão, se vem uma chuva forte, vai tudo para a boca de lobo? Bom dia. Bom dia. Está certo, cara. Quando a gente entope o lobo, é a prefeitura que é o culpado, né? Mas o pessoal não põe a mão na consciência, né, meu amigo? Isso aqui é na entrada da nossa rua, né? Pega mal. Tudo, né? pega mal. Tudo que é lixo, põe no container. Boa.
Seu José, abraço, obrigado Gilson, comunidade que nos aguardou aqui, que nos chamou, viu, Fernando e Gabi. E eu conversei com o pessoal da prefeitura também. Eles pedem o seguinte, para que se o morador presencia a flagrar esse tipo de crime de ação aqui, é para ligar imediatamente para o 156, ouvidoria da prefeitura, e se possível fazer uma foto para ter uma prova também. Nós voltamos ao estúdio, acelerando. Fernando e Gabi. Muito bom, PC, o relato trazendo pra gente aí a cobrança da comunidade. Tem televisão, tem guarda-roupa, tem de tudo. Sabe como é que chama isso aí na minha cidade? Gente relaxada, porca, viu? Sujismundo. E acaba sendo perigoso, porque a gente está com muitos casos de dengue. Lixo assim na rua para acumular água e proliferar o mosquito, né? Feio, né, gente? Não representa a cidade de Blumenau, pelo amor de Deus. Vamos ter vergonha na cara, né? Vamos ter vergonha na cara. Até porque a maioria das cidades tem um órgão, enfim, uma estrutura para recolher. Florianópolis, por exemplo, tem a Concap que passa recolhendo. Tem um espaço para isso, né? Agora quer fazer as coisas mais rápido? Aí coloca aí no meio da rua. Deixa esse lixão a céu aberto. Gente relaxada. Minha avó falaria, relaxada. Fernando, e não é só em Blumenau, viu? Em Joinville também tem uma situação bem precária. Os moradores ali no bairro Jardim Iririú, em Joinville, estão reclamando de um terreno que, segundo eles, estaria sendo feito de depósito de entulhos há mais de 5 anos. Olha a comunidade na tela, de Lages para Blumenau, de Blumenau para Joinville, em todas as participações nesta sequência, o povo reunido para cobrar ao vivo na tela do SBT. Jade Olímpio, quero ver essa turma aí agora cobrar aqui ao vivo. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabriela, e a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo. Olha, segundo os moradores aqui do bairro Jardim Iririú, um terreno que fica aqui na rua Anita Maciel de Souza, vou pedir para o Diogo mostrar aqui, ó, fica exatamente aqui no bairro Jardim Iririú, tem sido motivo de bastante insatisfações por parte dos moradores. A gente vai falar agora com eles aqui para eles detalharem para a gente exatamente o problema. Dona Rosângela, ela mora cerca de 13 anos aqui no bairro e também está muito insatisfeita. Explica para a gente o que exatamente está acontecendo aqui, Dona Rosângela. Isso aqui, desde que foi desativado aqui a secretaria que tinha aqui, virou esse lixão aí, ó. Lama podre, é um descaso total e ninguém toma nenhuma providência. Cadê as autoridades, os responsáveis por esse terreno aqui? É lixo de toda espécie, é lama, e dengue. Muitos vizinhos aqui já se acometeram de doença da dengue e ninguém faz nada. E os muros que tinha aqui foi tudo derrubado e é caminhão que sai, é máquina que entra, levando lixo para cá, é vizinhança jogando, usando como depósito. Isso aqui é um lixão a céu aberto e ninguém faz nada, né? Sim. Já fizeram ouvidoria para a prefeitura? Como é que está isso? Já foi. Vários vizinhos já tomaram providência quanto a isso, já mandaram fotos, vídeos e tudo mais, já se queixaram lá pessoalmente na prefeitura, na secretaria, enfim, nada foi feito. Perfeito. Você está aqui com essa plaquinha. Explica para a gente exatamente, vergonha pública ao invés de obras, isso que recebemos. Por tratar-se de um terreno público, num dos bairros mais populosos de Joinville, perto da escola, tudo, acredito que a gente deveria receber obras, alguma coisa social que favorecesse a população local. Mas ao invés disso, como vocês podem ver, lixo, entulho, nada que se aproveite, né? Perfeito. Olha, a gente conversando também aqui com os moradores, a gente vai falar bem brevemente, que a gente sabe que o tempo está curto. A gente recebeu outra demanda também referente à rua aqui. Eles falaram que pagam IPTU devidamente, segundo os documentos, e mesmo assim eles não recebem a questão do asfalto aqui, né? Vocês pagam como asfaltado, é isso? Isso, o nosso IPTU ele é somado igual aos outros vizinhos têm aqui, todas as ruas ao redor são todas pavimentadas, então o nosso IPTU ele é baseado igualzinho a essas ruas que tem a pavimentação asfáltica. É uma rua de 800 metros que ela liga duas ruas importantes do bairro, tem os dois condomínios que dá mais de 700 famílias, além do que já era uma demanda grande, e aí por causa desses fluxos de caminhão que tem, que é mais de 300 caminhões que vão e voltam todo dia, o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, a gente não pode abrir uma janela. Quem tem doença respiratória acaba sofrendo por conta disso.
E o nosso contrato da casa, quando o conjunto foi entregue às famílias para que fosse começar a pagar o parcelamento, está no contrato que todas as ruas eram pavimentadas. Só que a gente não vê pavimentação aqui, ou está muito embaixo, a gente não consegue ver, porque isso aí parece piada. Faz 25 anos que a gente mora aqui. Perfeito, muito obrigada aqui a todos. E olha, a gente tentou contato com a prefeitura que se pronunciou, viu? A prefeitura de Joinville informou que essa rua aqui, Anita Maciel de Souza, foi usada há bastante tempo como bota-espera, né? De material proveniente de obras realizadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, né? E agora a Unidade Regional Oeste de Obras tem trabalhado para a retirada desse material que vocês estão vendo aqui no terreno, né? E quando a obra de drenagem, segundo eles, nas proximidades, os materiais são levados para outro ponto e depois encaminhados para extinção definitiva. Essa foi a nota da Prefeitura. A gente vai seguir acompanhando. Enquanto isso, por aqui, insatisfação por parte dos moradores. A gente retorna com vocês aí do estúdio. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Fale conosco. Você tem um problema assim? Você acabou de ver, ao vivo de Lages, ao vivo de Blumenau, ao vivo de Joinville, a comunidade reunida para cobrar. A solução vem e o carimbo aparece aqui. Você também tem espaço. Clicando aqui, fale conosco, abriu a aba, nome, e-mail, telefone, assunto, mensagem. A gente vai até você, mas faz agora. Recebi a informação da Ana Paula Bittencourt. Tem uma equipe agora, durante todo o nosso meio-dia, esperando a sua mensagem. Corre lá. A passagem do transporte coletivo deve, gente, ter um novo aumento. Isso eu estou falando de Chapecó, no Oeste. A Prefeitura está analisando essa possibilidade, né, Fernanda? Vamos para lá conversar com o nosso Bastos, que tem mais detalhes. Bom, por enquanto é um pedido. Prefeitura com a concessionária de ônibus analisam e você conta pra gente. Existe uma expectativa de data para esse novo valor começar a ser cobrado? Quanto que será o reajuste? Direto do terminal, ao vivo, se está acontecendo. Bastos está mostrando. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Ainda não tem a previsão de quando termina esse estudo, mas o valor da passagem dos ônibus aqui de Chapecó devem passar dos R$ 4,40 para R$ 6,04, um aumento aí de quase R$ 2,00 no preço do valor da tarifa do transporte público aqui de Chapecó. A empresa apontou um déficit operacional de 14 milhões de reais nos primeiros 3 anos de concessão, viu? O contrato prevê ainda que a cada 3 anos ocorra uma revisão dos valores com o objetivo de garantir um equilíbrio financeiro. A justificativa é para garantir um serviço de qualidade com retorno financeiro. É claro que quem utiliza o transporte coletivo aqui de Chapecó com frequência não deve estar gostando nada não desse reajuste, quase R$ 2,00 de aumento no valor da tarifa. A Prefeitura, inclusive agora, ela está avaliando junto com a empresa responsável para chegarem num acordo para esse aumento não ser tão grande assim, né? R$ 2,00 é muito para a população aqui de Chapecó, mas deve ter esse aumento, sim, significativo aqui em Chapecó, viu, Fernando, Gabi? O que esse povo aí espera, hein, ô Bastos? O que esse povo aí tá achando do transporte coletivo atual? Será que eles aprovam esse reajuste? Acreditam que, de fato, é necessário reajustar? Ou eles são contrários a esta posição, hein, Bastos? Vamos fazer a pesquisa ao vivo aí. Vamos ouvir a população, sim. Bom dia, senhora. Tudo bem? Rapidinho. O que tu acha da passagem do ônibus aqui de Chapecó passar de R$ 4,40 para R$ 6,04? Eu acho que pro trabalhador é muito. Que a gente praticamente já é sofrido, né? E aí se tu vai ter que pagar ainda mais R$ 6,10, aí R$ 6,04 eu acho muito. Pesa no orçamento, ele pesa bastante. Pesa muito. A gente ganha já pouco, né? E aí eu acho que pesa bastante. E a senhora tem um bom serviço? Os ônibus estão bons? O que a senhora acha? Olha, graças a Deus, o serviço tem porque a gente não para, de segunda a sábado, né? Mas tá bom, tá ótimo. Graças a Deus que tem os ônibus ainda, né? Tá bem. Obrigado, querida. Vocês também, rapidinho, gente. Moça, bem rapidinho, ao vivo no SBT, R$ 6,04 o valor da passagem. Tu acha que é muito? Tu acha que é pouco? É muito caro. É muito caro. Para quem ganha um salário, é muito caro. No final, ali no fim do mês, para quem utiliza direto, pesa, né? Pesa.
Ainda mais para mim, né, que eu sou sozinha, então eu pago pensão, eu tenho 3 filhos, então é pesado. É pesado. Para a senhora também, o que a senhora acha? Olha, é difícil isso ali, né? O nosso salário, o preço que tá, né? A passagem lá em cima, né? Para nós é difícil, né? Tá certo, então. Viu, Fernando? Vai pesar sim, né? Quase R$2 de aumento, olha. Vai complicar e vai ser muito difícil. É claro que esse pedido ainda está sendo analisado, mas que vai ter o reajuste, que essa passagem vai aumentar, isso não tem dúvidas, viu, Fernando? O que está acontecendo aí atrás aí? Tem alguma coisa acontecendo? Porque essa fila aí, ó, esse tumulto aí, é só para entrar no busão mesmo, é? É só para entrar essa fila gigantesca, esse tumulto aí que não vai para frente. Eu tô agoniado aqui que a fila não vai, rapaz. O que aconteceu? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não é possível. É esse É todo dia esse tumulto aí. Querendo subir no ônibus na mesma hora. Mas, rapaz, organização, uma filinha, quem sabe, hein? Todo dia esse tumulto aí. Meu pai amado. Tem que organizar melhor isso aí, hein, gente? Pra aumentar pra 6,04 vai ter que organizar melhor isso daí. Olha o tumulto. Uma lata de sardinha. Que isso, gente? Organização, filinha indiana, hein? Não sei se tá faltando gerência do transporte coletivo ou organização por parte dos usuários. Ao vivo Chapecó, hein? Ao vivo Chapecó. Vamos seguir. Agora vamos ver um recado da Cibele Fávero, do SCC News. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Cibele Fávero aqui para trazer um dos destaques do nosso SCC News de hoje. Vocês sabem e vocês ficam bastante com o celular na mão, né? Ligados nas notícias, nas redes sociais. Pois é, e tem muita gente, um público especial da terceira idade, que tá, cada vez mais ligado. A gente vai trazer uma oportunidade para que esses idosos possam aprender mais, ter mais intimidade com as redes sociais, com as funcionalidades dos celulares e também dos computadores. Essa e outras notícias ao vivo, às 7h30 da noite. Eu espero todos vocês. Até lá! Um ano após a tecnologia do 5G chegar a Santa Catarina, a gente foi ouvir a população. O que mudou com essa internet mais potente? Você já sentiu? Vamos ver. Um ano do 5G. Pelas ruas, tem quem nem notou a diferença. Tem sentido alguma diferença com 5G? Na verdade, não. Nenhuma? Nenhuma, porque eu não tenho acesso ao 5G no momento. Na verdade, meu celular ele não está tão moderno a esse ponto. Eu vou ter que trocar o celular, então eu ainda não usei o 5G para testar, para saber qual é a diferença. Na real, é uma boa questão, porque o 5G está na área e eu ainda não utilizei o 5G. Só que não funciona direito, né? Pelo menos eu não vejo. Lá em casa não pega direito. Eu moro aqui na Agronômica. Da 5G... eu acho que a minha é 4G ainda. O meu é a mesma coisa, só o que muda é em determinados lugares que funciona, né? Onde não funcionava antes, agora funciona. Mas na internet tá mais rápida? Sempre foi a mesma coisa. Mas há exatos 1 ano e 2 dias que essa tecnologia foi implantada em Santa Catarina. E de lá para cá, houve um investimento para tornar ela cada vez mais uma realidade. A implantação do 5G em Santa Catarina é de responsabilidade das operadoras, de acordo aos contratos estabelecidos junto à Anatel. Em Santa Catarina, hoje, nós temos 187 municípios liberados para 5G. Florianópolis é o que mais se destaca hoje, com 122 antenas, que corresponde hoje a cerca de 12% de todas as conexões hoje já sendo pelo usuário final. E implantados, estamos na casa de 50 a 60 municípios implantados. Então, tem uma pressão muito forte do governo do estado junto às operadoras para que elas possam fazer essa expansão do 5G e ajudar daí sim todos os municípios. Nós temos municípios com metas até 2030. E apesar de significar mais velocidade na palma das mãos, o impacto direto dessa nova rede será mais sentido na indústria. E além de Florianópolis, apenas outras 3 cidades hoje têm o sinal, como São José, Joinville e Criciúma. Jaraguá do Sul também tem um sinal, mas não nessa faixa. O que a gente vê? Pela indisponibilidade da rede, isso acaba não gerando uma demanda por conta das empresas. Ele foi muito mais desenvolvido para o uso pelas organizações. Então, a indústria, a saúde, a energia, o agronegócio, eles acabam sendo mais impactados pelo 5G
do que nós, usuários comuns de serviços de banda larga móvel. Se fala bastante sobre as possibilidades futuras do 5G e sobre como ele deve influenciar a interação entre máquinas e também o crescimento da indústria tecnológica. Mas para conseguir avançar nessas questões, ainda existem alguns problemas que devem ser resolvidos, como por exemplo algumas regiões do estado que representam muito para a economia catarinense e nem sequer conseguem fazer uso das ferramentas mais básicas. Tem muitos pontos no estado, hoje, principalmente a região oeste, que a internet nem chegou ainda. Levar a internet para a área rural, realmente. Locais que hoje não tem nem mesmo internet 2G, 3G, 4G, vamos dizer assim, e nem mesmo internet cabeada. Estamos em parceria hoje com o CIASC, com o EPAGRE, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. São vários entes hoje que estão juntos por causa da importância que tem, né? O produtor rural, ele está lá produzindo, mas ele precisa desde a emissão de uma nota fiscal, quanto na questão de se comunicar com o resto do mundo, na questão de vendas, área comercial. A realidade é que, por enquanto, apenas resta esperar que as telefonias cumpram com o pacto de aumentar os pontos de 5G pelo estado. E até lá, tem muita gente que nunca viu, só ouve falar. O desembargador João Henrique Blasi não emplacou como ministro do STJ, assunto para Roberto Azevedo. Pois é, Fernando, é uma perda para Santa Catarina, porque João Henrique Blasi, além de ser um magistrado com competência, atual presidente da mais alta corte de Santa Catarina, disputava com outros 56 desembargadores federais e estaduais a indicação para ministro do STJ na vaga do catarinense Jorge Mussi, que se aposentou. Então, hoje, existe o ministro Gastaldi Bussi, que é catarinense, e é o único que ficou na corte. Pois bem, nessa disputa com outros 56 desembargadores, ele só obteve 2 votos na primeira rodada. Não foi qualificado para as demais. No Superior Tribunal de Justiça hoje, predomina a presença de magistrados do Sudeste, mais precisamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. O Espírito Santo não aparece também. Mas por que isso? Pela força política, mas também pela imagem que Santa Catarina está hoje na magistratura nacional. Tem que alguma ação ser feita para isso. Uma imagem depreciada em função de todas as cobranças que foram feitas às mais altas cortes brasileiras aqui no estado. Resultado prático, a carreira da magistratura nacional perde uma grande figura. Pode ser que até tenha outra oportunidade, viu, Fernando? Obrigado, Roberto, por enquanto. Previsão do tempo chegando. O tempo firme saiu de cena e agora temos instabilidade. Nada de esquecer o guarda-chuva pelos próximos dias. A atuação de uma frente fria deixa o tempo chuvoso em todo o estado. No Planalto Sul, Litoral Sul e aqui na Grande Florianópolis, inclusive, tem possibilidade de temporais para esta quinta-feira. Nas demais regiões, não é muito diferente. O tempo segue instável, com chance de temporais acompanhados também de raios, rajadas de vento e até eventual queda de granizo. No decorrer do dia, os ventos viram de oeste para sul, nas regiões que fazem divisa com o estado gaúcho e também no litoral catarinense. As rajadas podem ser pontualmente intensas e superar os 60 quilômetros por hora. Preparem também, gente, os casacos. Ainda não faz aquele friozão, mas as temperaturas começam a cair. Como vocês podem perceber, no litoral sul, no sul do estado, 18 graus. A Grande Florianópolis, o máximo 22 graus. As temperaturas maiores nesta quinta-feira são nas cidades do Planalto Norte, que esquentam um pouco mais, podem chegar a 28 graus. No restante do estado, não sobe tanto, máximo 24 graus no norte, Vale do Itajaí, meio oeste e também oeste, no máximo 23 graus. Na sexta-feira, não é diferente. A frente fria segue atuando e vai deixar o tempo chuvoso, dos planaltos ao litoral catarinense. O risco de temporais também não está descartado. A chuva será pontualmente intensa, com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo também para esta sexta-feira. Os ventos sopram de leste e sudeste pelo estado. As rajadas amanhã não serão tão fortes como hoje,
mas podem chegar aos 45 km por hora na costa da Grande Florianópolis até o litoral norte. As temperaturas amanhã despencam mais, a sensação vai estar mais fria do que hoje e também dos dias anteriores. Blumenau, por exemplo, até faz uma temperatura máxima um pouco maior, 24 graus, mas o restante do estado podem observar. Chapecó no oeste, no máximo 21, aqui para Florianópolis 15 graus, olha a diferença, gente. Já Criciúma, Lages e São Bento do Sul, no máximo 13 graus, uma mudança bem brusca do início da semana até o final de semana. Amanhã eu trago a previsão completa de como vai ficar o tempo no fim de semana para você de casa se planejar. Eu já adianto que vai chover no sábado, mas no domingo o sol vai aparecer em algumas regiões e vai estar frio. Mas agora chegou a hora do esporte. Dominique já está por aqui com as informações do esporte. Boa tarde, Domi. Um pouquinho mais tarde hoje. Com você. Isso mesmo. Boa tarde para você aí de casa. Entrando com todos os destaques do SCC Esporte, que hoje são muitos. A gente já começa falando sobre Sul-Americana. O líder do Campeonato Brasileiro foi a campo nessa quarta-feira, mas acabou ficando no empate. Banho de água fria para os botafoguenses que compareceram em peso no estádio Newton Santos. Botafogo e Defensa e Justiça empataram em 1-1. O Fogão desperdiçou boas oportunidades de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Lucas Fernandes perdeu cara a cara com o goleiro. Já o Defensa teve boas chegadas pelo alto. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima e abriu o placar com Gabriel Pires de cabeça. Mas minutos depois, a bola sobrou com Tripicho, que mandou para o fundo das redes. Com isso, o jogo da volta está em aberto. Quem vencer fica com a vaga para a semifinal da competição. E pelo Brasileirão Série B, a Chapecoense e também a Avaí entraram em campo. Avaí e CRB empataram em 1-1. Os gols saíram um em cada tempo. O time da casa abriu o placar na famosa lei do ex, com Renato de cabeça após cobrança de escanteio. Mas na etapa final, o Avaí buscou e conseguiu chegar ao gol, após passe de Modesto, que encontrou Poveda, que marcou e deixou tudo igual no marcador. A Chapecoense derrotou o Botafogo de São Paulo por 2-1. No começo do jogo, o Kaique abriu o placar após passe de Bruno Lazari. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Chape ampliou com um gol de pênalti. Kaique bateu e marcou o segundo dele na partida. Na etapa final, Osman, sozinho na área, descontou para o Botafogo. Mas os 3 pontos ficaram com a Chape. Então, bora ver como é que tá a tabela de classificação. Ver como é que tá os catarinenses. O Criciúma voltou para o G4, tá na terceira colocação com 44 pontos. E aí, pela quase a primeira vez nesse campeonato Série B, a gente tem os 2 catarinenses, o Avaí e a Chapecoense fora da zona de rebaixamento. O Avaí tá com 26 pontos e a Chapecoense com 25 pontos. Então, nesse momento, todo mundo estaria garantido na Série B e o Criciúma estaria indo para a Série A. Até que ia ser bom se acabasse o campeonato agora. E olha só, agora a gente muda de assunto e fala do Inter de Lages e Nação, que se enfrentaram pelo primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense Série B. O Inter saiu com a vantagem com o resultado de 1-0. Por isso, agora a gente vai direto para Lages saber como foi essa partida. A Suiane está chegando por aqui e olha, eu fiquei sabendo que foi recorde de público no campeonato esse ano, né, Suiane? Boa tarde para você. Oi, Domi, boa tarde. É isso mesmo, foi o recorde de público no campeonato da Série B do Catarinense. Aqui no Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior, em Lages, o público passou de 4.450 pessoas acompanhando o jogo ontem, né? Diversos torcedores estiveram, então, acompanhando essa que foi, então, a primeira vitória do Inter de Lages nesse jogo de ida da final do campeonato catarinense da Série B. No primeiro tempo, né, o jogo foi mais tranquilo, não teve tantos momentos aí marcantes. E o único gol da partida foi marcado, então, pelo atacante Igor Bahia aos 47 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Inter então leva vantagem aí para o jogo de volta que será em Joinville no domingo, na Arena Joinville. Eu vou conversar com o treinador aqui do Inter, o Evandro Guimarães, que vai trazer pra gente, né, Evandro, como que foi essa partida ontem e a preparação agora para o jogo de domingo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um jogo difícil, esses jogos finais assim são jogos mais competitivos ainda, né? A equipe do Nação é uma equipe que tem qualidade. Nós fizemos um bom jogo, tivemos muitas oportunidades dentro do jogo, mas o mais importante de tudo foi que nós conseguimos vencer e presentear a nossa torcida, né, que mereceu tanto um bom jogo, né, um bom espetáculo. Parabenizar a todos que foram, não teve nenhum tipo de incidente, deu para ver que foi muita paz dentro do estádio e muita festa. Tá de parabéns à cidade de Laje. Tá certo. E para domingo, agora em Joinville, como que tá a expectativa? A expectativa é de um grande jogo também, né? Mais um jogo, mais uma decisão. O jogo final, né? Nós queremos premiar a nossa cidade com o título, né? Claro que entendendo que vai ser um jogo muito difícil. Tá certo, então. Obrigada por participar conosco e nós vamos seguir acompanhando, né? O jogo é no domingo às 3 horas da tarde, na Arena Joinville contra o Nação, que define então aí o campeão do título da catarinense da Série B aqui deste ano. Volto com você, Domi. Isso mesmo, Suiane. Obrigada pelas informações. Então tá aí, título do Campeonato Catarinense Série B vai ser disputado no dia 27, domingo. Então, Inter de Lages e Nação, o Inter saiu com a vantagem para essa partida. E a Associação de Ginástica Rítmica de Chapecó conquistou o primeiro lugar e se tornou a melhor equipe de ginástica do sul do país em um torneio realizado em Porto Alegre. Vocês estão vendo aí a foto das meninas? Por isso, a gente vai chamar agora o repórter Felipe Bastos, que está ao vivo. Ah, não é imagens. Elas estão ao vivo com o Felipe Bastos agora de Chapecó. E agora vamos falar desse título, né, Felipe? Boa tarde para vocês e para as meninas. Olha, Domi, muito boa tarde para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Que conquista bacana aqui para Chapecó, né? Nessa competição que reuniu os 3 estados aqui do sul do país, Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. A gente vai conversar com a Daniela, ela que é a treinadora dessa galera toda por aqui que trouxe, representou muito bem a cidade de Chapecó. Como que foi para vocês, Daniela, essa conquista? Boa tarde. Boa tarde a todos, então. Estamos muito felizes, né, com essa conquista que tivemos nessa competição, que é uma competição bem importante, né, no cenário nacional da ginástica rítmica, já que ela reúne as principais equipes, né, do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo nesse evento era classificar para a etapa nacional que vai ser realizada em outubro. E classificamos e muito bem, né? Com vários resultados positivos. Primeiro lugar no conjunto infantil, no conjunto juvenil, terceiro lugar no trio infantil. E somado a isso, né, com a somatória e todas as notas de participação de todas as categorias, conseguimos, né, esse troféu aí de campeão, né? Então somos, né, hoje consagrado uma das melhores equipes, né? Porque a GIR, que é isso, nós trabalhamos em equipe. O nosso objetivo é conquistar sempre esse resultado, né, que vem a somar para toda a equipe. Então foi muito importante esse resultado. Tá certo, a Daniela, que é a treinadora, a Isadora tá por aqui também, ela participou dessa competição em Porto Alegre, né, Isadora? Como é que foi para ti essa experiência e terminar aí levando essa medalha para casa? Boa tarde. Boa tarde. Foi algo maravilhoso, ainda mais estar em uma competição em grupo, né, com as meninas. E agora, a gente muito felizes com o resultado e agora partiu São Paulo Nacional. Pois é, como é que fica essa expectativa agora? Veio de uma competição, né, que ganhou aí nos 3 estados do Sul e aí para São Paulo, como é que está essa expectativa e a preparação também já começou? Já, a gente está preparadas psicologicamente e estamos confiantes agora que a gente conseguiu mostrar que a gente pode. Tá certo, obrigado então. Tá aí, a gente vai encerrar, viu, Domi, esse ao vivo aqui com a imagem das meninas que foram premiadas aí em Porto Alegre na semana passada e estão levando aqui, estão trazendo, na verdade, esse troféu aqui para Chapecó. Domi, voltamos ao estúdio. Que legal, Felipe, elas são lindas. Parabéns para essa equipe que agora é a melhor do sul do Brasil. Arrasaram, viu? Ó, eu confesso que quando eu era novinha eu tentei fazer ginástica, mas eu não tenho muita elasticidade. Acabei largando isso, fui pro jornalismo, mas admiro muito quem consegue e faz muito bem. E olha, agora a gente muda de assunto porque chegou a hora de comentário por aqui. Theo José hoje fala sobre tudo que é sobre o Corinthians na Sul-Americana. Então, fala, Theo!
Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Hoje eu vou falar especificamente do Corinthians, que é o time que nós estamos seguindo nas quartas de final na Copa Sul-Americana, aqui no SCC e também no SBT. Na última terça-feira, na sua casa, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu 1-0 com o gol do Gil. Agora, na próxima terça-feira, o confronto que vai definir a vaga para as semifinais será em La Plata, na Argentina. Não vai ser uma tarefa fácil, porque é uma torcida que pressiona a equipe adversária o tempo inteiro e empurra o seu time também o tempo inteiro. Mas o Corinthians é uma equipe experiente, não só com jogadores que já passaram por diversas situações como esta, mas também porque nesta fase de Sul-Americana, o Corinthians em 5 jogos não sabe o que é perder e buscou a classificação, por exemplo, fora de casa. Então o Corinthians tem todas as chances de chegar à semifinal. E chegando à semifinal, a gente já pode adiantar que teremos uma equipe brasileira, porque vai jogar com o vencedor do confronto entre América e Fortaleza, que acontece nesta quinta-feira. Então, do lado de cá, deve pintar uma equipe brasileira. Do outro lado, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com o Botafogo e também com o São Paulo. Mas a chance da gente ter uma final da Sul-Americana no dia 28 de outubro em Montevidéu, no Centenário, é muito grande. Com relação ao Corinthians, boto fé. Acho que passa. Acho que chega nas semifinais. Valeu, Theo. Então tá aí toda a análise do Corinthians na Sul-Americana. Era isso por hoje, Domi? Por hoje é isso. Volta amanhã no Sextou. Daí a gente festa junto. Tá, boa. Obrigada. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. O SCC Meio-Dia vai fazer uma pausa rápida, mas voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso meio-dia aqui pelo SBT. Olha só as pedras de granizo que caíram no sul catarinense. É uma bola de golfe, hein? Uma bola de golfe. Essas aqui são menores. Mas é muita pedra, minha gente. O que está acontecendo, hein? Lá no sul do estado. Quem está chegando comigo agora com todos os detalhes desta informação é a Ana Paula Bittencourt, direto da redação do SCC10. E aí, dona Ana Paula? Machucou alguém, não? Porque vou te falar, o tamanho da pedra cai na cabeça, como diz minha mãe, cai na cabeça, mata. E aí, bom dia. É isso mesmo, Fernando. É muita pedra e o tamanho delas, né? Bom dia também para você, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Fernando, isso aconteceu em Balneário Gaivota e a prefeitura lá da cidade vai decretar nas próximas horas situação de emergência devido ao granizo que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira. Segundo o levantamento da Defesa Civil do município, mais de 1.500 casas foram atingidas pelo temporal, boa parte delas destelhadas, Fernando. As equipes de uma força-tarefa e da Defesa Civil auxiliam os moradores com o fornecimento de lonas e outras necessidades. Não temos registros de feridos, como você falou, Fernando, apenas danos materiais. Em relação à educação, as escolas Albino Bernardino de Melo, o SEI Pingo de Gente e o SEI Tia Benta estão com as aulas suspensas nessa quinta-feira por conta da chuva. Outras cidades do sul, como você falou, também foram atingidas. Sombrio, São João do Sul e Santa Rosa do Sul também tiveram um temporal forte de granizo. E a gente vê aí nas imagens o tanto de pedra que caiu e o tamanho delas, o tamanho de um ovo mais ou menos. Essa casa aí inundou inteira, choveu do telhado. Imagina que com aquelas pedras todas quebrou o telhado, estava chovendo dentro da casa, Fernando. Ana Paula Bittencourt e o granizo no sul catarinense. Ô, Ana, você tem dinheiro pra nós, não? Quinta-feira, você sabe que quinta já é quase sexta, né? Quase sexta. Aqui está o Caixa Eletrônico Mano de Santa Catarina. Ana Bank? Conta pra mim, Ana, que dinheiro é esse que dá pra botar aí a mão, hein? Fernanda, da Receita Federal. A Receita Federal liberou agora pela manhã, às 10 horas, a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. A verificação do recurso, que contempla mais de 6 milhões de contribuintes, com cerca de 7 bilhões de reais, pode ser feita pelo site da Receita ou o aplicativo da entidade. Claro, o link também está no nosso portal scc10.com.br.
O pagamento da restituição será realizado no dia 31 de agosto na conta bancária informada na declaração. Esse é o 4º lote, ainda tem mais um que será pago no dia 29 de setembro. Todos os detalhes estão aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. 1 em ponto, sempre as notícias atualizadas pra gente aqui no SCC10. Ô Ana, vamos voltar a falar do caso do sequestro em Criciúma, o SCC10 fazendo uma cobertura completa, não é mesmo, em tempo real. E aí a gente tem a informação de que a garotinha foi devolvida. Quem acompanhou o nosso meio-dia lá no início, a gente mostrou aqui toda a entrevista coletiva e o SCC10 ainda trabalhando nessa cobertura, né, Ana? Isso, Fernando. A gente está acompanhando desde o momento que a gente soube que aconteceu esse sequestro lá em Criciúma. E agora a gente acompanhou também, transmitimos ao vivo, a gente acompanhou a entrevista coletiva com a Polícia Civil, Polícia Militar. E nessa matéria que está na tela, Fernando, a gente conta quando e como aconteceu esse sequestro, as exigências, a situação em que a menina permaneceu. Ela sempre esteve, Fernando, no porta-malas e vendada. A prisão do único suspeito, por enquanto, desse crime, o valor pedido pelos sequestradores, tudo está nessa matéria que a gente está vendo na tela. Então, esses detalhes aí desse crime em Criciúma, né, que felizmente acabou com o principal, que é a vida da menina e ela em casa, né, nos braços dos pais e da família. Todos os detalhes estão aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Ana, muito obrigado pela participação aqui. Lembrando do Fale Conosco, está no cantinho da tela do SCC10 para você mandar a sua mensagem para a gente aqui. Valeu, Ana! A Ana fechou aqui com o assunto do sequestro em Criciúma. Eu vou para lá agora conversar com o Maicon Marinho. Acompanhou todo o trabalho da polícia, um trabalho incansável lá em Criciúma do nosso repórter. E agora cedo ele também participou da entrevista coletiva com os delegados, polícia militar e também a perícia. Para a gente fechar essa cobertura com um final feliz, graças a Deus, as últimas informações direto de Criciúma, Maicon, contigo. Oi, Fernando. Pois é, eu falo nesse momento aqui do local onde ocorreu a coletiva, né? É da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil aqui em Criciúma. E alguns dados foram trazidos pelos delegados, pelos profissionais que atuaram nessa ocorrência. Alguns detalhes bem importantes que a gente não tinha obtido até então. Como, por exemplo, o pedido de resgate que foi feito para a família. Isso não tinha sido confirmado até então. E houve, de fato, o pedido de resgate através de rede social da família. Os criminosos entraram em contato por rede social e estavam pedindo um valor de 11 milhões. Na verdade, um valor até superior a esse. Eles mandaram, inclusive, fotos com cartas, com ameaças, né, para que a polícia não prendessem outros suspeitos do caso, também não divulgassem informações, que senão eles poderiam fazer algo pior com a menina, como até mandar partes dela para a casa dos pais. Realmente uma ameaça muito grave por parte dos sequestradores. Com relação ao advogado que assumiu essa negociação pela rede social, o advogado é pai de uma amiga da menina que foi sequestrada. Ele é um advogado criminalista, então ele acabou intermediando tudo isso. E ele não estava presente no momento em que a polícia acabou resgatando a garota, já que ela foi abandonada nas margens de uma rodovia em Três Cachoeiras, no estado do Rio Grande do Sul. Quem foi buscar a menina foi a própria Polícia Civil, que na volta passou pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, chamaram a ambulância da CCR para atender a menina, ver se realmente estava tudo bem com ela e depois acabaram trazendo para Criciúma e entregando aos pais. Ela foi solta, como eu falei, na beira de uma rodovia nesse município de Três Cachoeiras. Com relação ao cativeiro, a gente também não tinha informação muito consistente com relação a isso. Pelo que falaram na coletiva, não teve um cativeiro fixo. Na verdade, ela estava sendo transportada no porta-mala de carros, mudando entre um carro e outro. Então, ela estava amordaçada e amarrada no bagageiro do carro, no porta-malas do carro, né? Então, ela sofria também ameaças de morte, ela acabou por não estar recebendo alimentação também dos sequestradores, então uma situação bem complicada. E os carros que foram roubados são carros aqui da região, que foram roubados há meses atrás. Então, bastante confirmações de dados que estavam pendentes até então, né, Fernando? Mas, enfim, agora a menina está com os pais e está tudo certo. Esperamos que isso não volte a acontecer em nenhuma parte do nosso estado e do país também. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Coisa boa, Maicon. Primeiro, nosso abraço à família e também aos homens da polícia aí de Criciúma, de onde você fala, aí sempre me trataram muito bem, na DIC, né, na Polícia Civil, e agora estão recebendo o nosso Maicon Marinho lá. O delegado Anselmo Cruz, o delegado-geral Ulisses Gabriel. Grande trabalho da polícia catarinense, da inteligência da polícia de Santa Catarina. Bons homens, devolveram a alegria para essa família. Muito obrigado, Maicon. Parabéns pela cobertura.
Roberto Azevedo está por aí? Está aqui do meu lado. E aí, seu Roberto, temos um novo secretário prisional? Temos, Fernando, mas não foi o único anúncio que o governador Jorginho Melo fez hoje de manhã. Ligou para mim e confirmou que está fazendo uma mini reforma no governo. Vamos dar uma olhadinha no que ele projetou. O novo secretário da Administração Prisional e Socioeducativa será o agente prisional Carlos Alves. Você se lembra dele. Carlos Alves já foi diretor da Penitenciária de São Pedro de Alcântara e há 10 anos houve um ataque contra ele, era para ser ele o alvo, por parte de uma organização criminosa, uma facção criminosa que acabou assassinando a mulher dele, a também agente prisional Deise Alves. E a surpresa está aqui. Jorginho Melo disse que a vereadora Mariane Matos, ex-comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, no governo de Jean Loureiro, será a adjunta. Ela que é vereadora pelo PL, quer dizer, alguém do partido do governador. Já há anticorpos. Já está gente dizendo que ele vai ter que trocar de ideia e tal, porque vocês sabem que em política só tem uma coisa. Alguém sempre inveja o que está na frente. Então vamos ver o que vai dar. E as outras trocas vão ser, no comando da Casan, sai Laudelino de Bastos, né, e Silva, e entra Edson Moritz da Silva, ele que é o atual diretor financeiro. Só que tem um detalhe, é uma estatal. Então, ela tem ações, precisa que o Conselho de Administração referende o nome de Edson Moritz da Silva, o que não deve ser um problema. E no CIASC sai Félix Fernando da Silva e entra Leandro Antunes Berti, ele que é PhD e especialista em nanotecnologia. Interessante, né? É uma qualificação técnica. O que o governador me disse sobre essas mudanças? Que está fazendo isso para dar uma mudança de postura depois de mais de 6 meses de governo. Isso porque havia insatisfação com alguns destes ocupantes que estão sendo substituídos agora. O governador também me disse claramente, os deputados Stener Sorato Júnior, da Casa Civil, e Gerry Bittencourt, da Infraestrutura, um do PL e o outro do MDB, não saem do governo. É isso, seu Fernando? É isso, Roberto. Então tá bom. Isso. Muito obrigado. Tem mais dele em scc10.com.br. Eu vou seguir por aqui com outras informações, porque agora é hora de falar de explosão na capital. Fernando Machado, que assunto é esse? Sim, presta atenção. Uma explosão foi percebida no norte de Florianópolis, o bairro Recanasvieiras. Se tiver o áudio da explosão, pode soltar. Olha as imagens que foram feitas por moradores desta comunidade, zona norte de Floripa. E aí, depois da explosão, fogo. Eu vou para lá e eu vou ao vivo. Se tem preocupação no bairro, a Júlia Matos está lá acompanhando tudo, já está na frente do local que pegou fogo. Afinal de contas, houve uma explosão de fato? O que aconteceu e por quê? Vamos lá, Júlia Matos, bom dia. Olá, Gabi, Fernando, uma situação que chamou a atenção, não só isso, assustou os moradores aqui do norte da ilha e o container que explodiu está logo atrás aqui da gente, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, olha só, um container de 10 metros, aqui dentro tinham alguns cilindros de gás e outros materiais que durante essa explosão chegaram a quase 30 metros do local, olha só. Chamou a atenção dos moradores, a gente recebeu várias imagens, né, dessa explosão do fogo que aconteceu aqui em Canasvieiras, ninguém se feriu, mas a situação precisou, obviamente, da ajuda dos bombeiros. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui por volta da meia-noite, conseguiu acalmar, né, conter as chamas, mas a situação continua, as investigações vão continuar por aqui. Inclusive, quem está aqui comigo é o capitão Cavalazzi, que está responsável por essa investigação. Capitão, boa tarde. A gente sabe que as chamas foram contidas, mas as investigações vão continuar. A gente ainda não sabe as causas dessa explosão, certo? Boa tarde, Júlia. Boa tarde aos telespectadores do SBT. Isso mesmo, a ocorrência foi ontem por volta da meia-noite, né? Entrou na nossa central de emergências mais ou menos nesse horário e foi prontamente atendida, tendo em vista que o quartel de Canasvieiras é bem perto daqui. E as investigações por parte da corporação estão na fase inicial, né, fase de coleta de dados, para ao final nós chegarmos à conclusão do que realmente pode ter acontecido aqui.
Perfeito. O dono desse container também precisará prestar alguns depoimentos, explicar o que aconteceu, certo? É fundamental, né, para que a gente elucide os fatos, que o proprietário responsável pelo container preste informações. Na realidade, ele está sendo bastante colaborativo até o momento, já prestou algumas informações bastante relevantes, né, que nos permitem, a priori, fazer algumas considerações a respeito do que aconteceu. Perfeito. Esse tipo de material, esse tipo de situação acontece normalmente, capitão? Como que isso funciona? Existe alguma dica para o pessoal de casa, para as empresas, né? O que tem que se atentar com relação a isso? Na realidade, Júlia, o que tinha aqui nesse container eram materiais diversos. Desde materiais domésticos, tipo bicicleta e algum tipo de ferramental doméstico, né? Que todos temos nos nossos lares. E só que tinha, junto com esses materiais, lubrificantes, óleos combustíveis, né, óleo diesel, maquinário e também aqui nesse local, tendo em vista que o proprietário do container trabalha com detonação de rocha, tinham alguns materiais para esse fim, que é o que a gente, a priori, né, eu deixo bem claro aqui que ao final a investigação é que vai apontar, esses materiais que acabaram causando todo esse dano. Perfeito. Para finalizar, nós temos uma data para a resposta dessa investigação? O laudo deve estar pronto dentro de 30 dias. Perfeito. Obrigada, capitão. Essas são as informações. Gabi, Fernanda, a gente vai seguir acompanhando esse caso. Volto com vocês. Obrigado, Júlia Matos. É explosão em Canasvieiras. Agora tem intervalo. Segura aí. Muito obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta para fechar a semana. Gabi. Obrigada, Fernanda. Obrigado pela parceria. Obrigada, gente. Vocês são demais. Cuide-se. Até amanhã. E vamos juntos pro A Tarde é Nossa.